Oi, moçada, tudo bem? Vamos então agora comentar a prova discursiva da GV de 24 de outubro de 2010. Bom, foi uma prova bem trabalhosa, como é de tradição da prova da GV segunda fase, da fase aberta, né? E vamos começar a discutir as questões, começando pela primeira questão da prova. Uma questão de interpretação gráfica associada à equação de reta. Você poderia começar a sua questão achando a reta que passa por A', né? Essa reta, ela vai ser y igual a menos 150x mais 2.650. Estou dando a resposta só para você ter uma noção que se você acertou ou não, né? E aí, em cima dessa reta, né, você vai encontrar o ponto C. Encontrando o ponto C, você vai aplicar um fator de correção em cima do 2.400 para chegar no YC, e vai chegar em uma porcentagem em torno de 8,3%, que era a resposta esperada pelo problema 1. Novamente, na questão 2, a GV também colocou uma função no primeiro grau, só que duas funções no primeiro grau, uma função envolvendo salário mínimo e outra função envolvendo cesta básica. Mais uma vez, o candidato teria que achar as equações de cada uma dessas retas, né? Pelo processo você achar melhor, ou Iomi Xoxô, ou equação geral, ou equação reduzida, enfim, o que você achar melhor. E você iria achar as equações das duas retas, foi o que ele pediu. A reta representando o salário mínimo e outra reta representando a cesta básica. Questão bem simples, bem tranquila. E no item B, você teria que multiplicar uma função por 3 igual a outra função. Isto é, a função f de x seria igual a 3 vezes a g de x, né, moçada? E é bom lembrar, né, que a função f de x é a função salário mínimo, né, e a função g de x seria a função cesta básica, tá? A primeira resposta ia dar 42x mais 300, né, a f de x, e a segunda resposta, dado o item A, g de x igual a 6x mais 154, né? Dando no item B, com essa comparação de f de x igual a 3g de x, aproximadamente 7 anos. Duas questões que eu achei relativamente simples, né? Tudo bem? A terceira questão, moçada, é a fantástica questão, a tradicional questão, aliás, que envolve matemática histórica, né? E ele, no item A, ele dá para você uma leitura de texto já com a interpretação feita, tá? E no item B, observando o problema, você ia aplicar essa interpretação. Simplesmente é isso que acontecia. Como já aconteceram em outras questões tradicionais, de cunho histórico, que a GV já tem se apoiado de um tempo para cá. A 3A dá 12 e a 3B vai dar 1.536 dias para sair do poço. Então, uma questão de interpretação. Vamos repetir. No item A, você interpretaria os dados que ele deu, com fórmula, com tudo, e aplicaria essa interpretação no item B do nosso probleminha, né? Bom, pessoal, a questão 4 da FGV, dessa prova, é uma questão que envolve fatoração de função do segundo grau, moçada. Questão muito batida, vista por nós um monte de vezes em termos de curso, tá? E essa questão de fatoração de função do segundo grau, ela só tem uma novidade, que as raízes às vezes são imaginárias, né? Que ele dá 2 mais i, 2 menos i. Monta a função do segundo grau, tá? Lembrando que você pode achar, inclusive, a forma fatorada dessa equação, que é mais simples, e você vai achar, ele está pedindo o vértice da função, né? E o vértice vai ser o ponto 2 e 1. Tudo bem, moçadinha? Bom, a quinta questão, por nós, já foi muito explorada em sala de aula, explorada nas nossas apostilas, fico até feliz com isso, né? Porque esse problema é o famoso problema da ajuda, né? O problema da ajuda é aquele problema, se você se lembra, da construção de muro, de torneira, enfim, aquelas coisas que são bem clássicas, né? Você tem, por exemplo, um pedreiro constrói um muro em 3 dias, outro constrói um muro em 4 dias, outro constrói um muro em 5 dias. Vão demorar quanto tempo a construir um muro, por exemplo? Você vai fazer o quê? 1 sobre 3, mais 1 sobre 5, mais 1 sobre, enfim. E vai dar 1 sobre t, que é o tempo necessário, né? Nesse caso específico, nós vamos definir o rendimento, né? Que vai ser o trabalho sobre o tempo, que vai ter t grande sobre tzinho, né? E aí, igualando pela equação da ajuda, você vai chegar numa relação que vai ser 1 sobre o tempo do primeiro, mais 1 sobre o tempo do segundo, que vai ser 1 sobre o tempo total. Montando a nossa equação, da equação da ajuda, você vai ter o seguinte, chamando de x dias o primeiro trabalhador, y dias o segundo trabalhador e z dias o terceiro trabalhador, você vai montar um sisteminha que não é linear, com certeza, né? E que vai ser 1 sobre y, que é mais 1 sobre z, igual a 1/10, porque ele falou que os dois demoram 10 dias juntos, né?
Os outros dois vão demorar 12 dias juntos, então vai ser 1 sobre x mais 1 sobre z igual a 1 dozeavos. E o terceiro vai ser 1 sobre x mais 1 sobre z igual a 1 quinzeavos. Montando esse sistema, basta você somar dos dois membros as duas equações, né? Quer dizer, o sistema soma o primeiro membro e o segundo membro, você vai cair direto na resposta, né? Com simplificação, vai dar 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z, dando 1/8. Isto é, os três trabalhadores vão construir, né? O que é isso? É muro, né? O muro ou o trabalho, enfim, o que eles tiverem que fazer, em 8 dias, tá? Tudo bem, moçada? Então, até agora a prova foi mais ou menos tranquila, né, moçada? Não grandes loucuras aqui, né? Bom, a sexta questão é uma questão clássica de PA, moçadinha. PA mesmo, PAzinha tranquila, né? Onde você tem que primeiro achar quantos termos tem essa PA e você vai chegar que a nossa PAzinha tem 100 termos, tá? Se você tiver com a provinha na mão, ou acompanhando o nosso site, você vai perceber que ela tem 100 termos, a PA, né? E daí, porque ele dá uma progressão e dá os valores da progressão, 5, 10, 15, 500, né? Então, ele quer saber, se retirarmos ao acaso, quer dizer, numa caixa, né? Ele contém peças, uma caixa, né? Essas peças pequenas estão numeradas de 5 até 500, né? Ele quer saber a probabilidade de eu tirar uma peça com um número maior que 101. Então, é uma questão que envolve probabilidade simples, básica, e também PA, certo? Eu acho que a questão é média, né, na primeira parte dela, e na segunda parte é muito simples, né? E nós vamos chegar em 80%. O item B, moçada, é uma questão que envolve fatorial, tá? E ele quer que a gente explicar como podemos afirmar que 101 fatorial mais 19 não é número primo. Agora, o que você pode observar é o seguinte, se você desenvolver 101 fatorial, você vai observar que 101 fatorial vai dar 101 vezes 100 vezes, e vai passar por 19, não vai? Até chegar em 1. Mais 19, se você colocar o 19 em evidência, o nosso número vai ser múltiplo de 19, não vai ser? Então, se ele é múltiplo de 19, ele não é primo. Então, essa seria a melhor solução para esse probleminha, né? Questão bem tranquila também. Pessoal, a 7 é uma questão tradicional zona da GV, que cai todo ano, né? Que é uma questão que envolve função exponencial com logaritmo, né? Questão bonitinha, que ele dá um gráfico, todos os dados, era só através dos gráficos, desse gráfico, você vai descobrir o valor das constantes A e E elevado a K, o gráfico que dava informações para isso necessariamente, né? Veja bem, o E elevado a K que você vai descobrir, não o K, certo? Então, você ia chegar à conclusão, você ia chegar numa relaçãozinha aí, tá? Onde você vai descobrir todas essas constantes, né? Descobriu as constantes, monta a relação total, certo? E aí você vai chegar naquilo que ele queria, né? Tá? Que vai ser x maior que 8,884, isto é, vai exceder 840 milhões de dólares, tá certo, moçada? Essa seria a resposta. Bom, o problema da torre de Ganoi aqui tem dois itens. O item A, primeiramente, é uma sequência simples, né? Onde ele quer saber o quarto termo. Era só substituindo os valores de n para 1, 2, até você chegar no tempo. Da torre de Ganoi, moçada, eu achava melhor, se o aluno fizesse o item C desse problema, ele certamente descobriria quantos passos teria. Mas se não descobrisse, é uma questão de lógica, que era só interpretar o dado que ele deu, inicialmente, né, e fazer os movimentos possíveis, né. Então você ia ver que você ia conseguir os 7 movimentos aqui no mínimo, né. No item B, então no item A, como eu falei, é essa questão de sequência simples, o item B é a impressão lógica da torre de Ganoi, e o item C justamente era a lei geral para isso, né? Então, uma lei geral que você ia chegar em 63 movimentos, tá certo, moçada? Bom, a questão 9, eu particularmente achei uma questão um pouco complicada da prova, porque você no item A você teria que inicialmente desenvolver e mostrar, só desenvolver, o item era muito simples, que era só desenvolver essas equações abaixo, e no item B você teria que aplicar as equações. O problema é um problema trabalhoso pra caramba, quer dizer, mas nesse trabalho você encontrar como resposta 3 moedas numa mão e 5 moedas na outra mão, tá certo? O item C seria uma continuação desse problema, né? E você ia montar equações com isso e ia chegar nos pares ordenados 3 e 5, 5 e 3, tá certo? Tá? Montando as equações mediante as informações do item B. Certo? Pessoal, aí nós temos a questão 10 da nossa prova da GV, finalizando a prova, que era uma questão que envolvia um losango, acho que foi a única questão de apelo geométrico da prova, isso nos causou um certo espanto, porque a GV, normalmente ela coloca geometria plana na sua prova, e dessa vez não apareceu quase nada, isso realmente a gente acha um pouco lamentável, mas é a prova e vamos respeitar a decisão da banca, né?
mas é uma questão também muito simples, onde no item A ele pedia a área do losango, que era só interpretar o gráfico, o primeiro gráfico onde ele dava o A, B, C e D, e você ia conseguir todos os pares ordenados associados ao gráfico. A questão era extremamente simples, né? E no item B também era uma questão de complexo, onde você tinha que girar a figura e chegar naquilo que ele queria, certo? Então, só para relembrando, o item A dá 36, né? Era só fazer base maior vezes base menor dividido por 2, né? Base maior não, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, tá? No item B, no caso, era só ler as coordenadas, quando você gira, né? E no item C, era multiplicar por aquilo que você, multiplicar por aquilo que era necessário aqui para chegar nos números complexos, né? Que vai dar x igual a 0 e y igual a 1, certo? Bom, moçada, a prova GV foi isso aí, né? A gente sentiu alguns assuntos um pouco que deviam ser cobrados que não foram, mas realmente a prova, acho que cumpre o seu objetivo de selecionar o aluno apropriado para a Fundação Getúlio Vargas. Eu desejo boa sorte a todos vocês e sejam muito felizes, tá? Um abraço.